Já estamos gravando, perfeito. Lembrando aqui que esse é um evento organizado pelo Grupo Mulheres do Brasil, o Comitê de Empreendedorismo. É o nosso segundo evento no modelo de evento online, que são pílulas de autoconhecimento. Então, são 25 minutos. Colocamos um horário que a maioria das pessoas está no horário de almoço aqui na Espanha, e que é para propiciar para as participantes esse momento de reflexão da parte emocional, de autoconhecimento, que possa impulsioná-la nos seus projetos futuros, tá bom? Em nome do grupo Mulheres do Brasil, agradeço muito o tempo e a dedicação da nossa voluntária da Carmen. Sem as voluntárias a gente não conseguiria seguir adiante. E em nome das pessoas participantes aqui também, tá bom? Obrigada novamente, Carmen, e agora é contigo. Estamos aqui ouvidos e com todos os olhares para você também aqui na tela. Muito obrigada, meninas. Fico feliz pelo convite. Meu trabalho é a minha paixão, né? Então, eu faço isso faz bastante tempo, desde 1997, vocês já me conhecem, e 11 anos já aqui na Espanha, faz tempo que eu cheguei aqui. E, bom, um pouquinho da minha história é isso. Eu sou psicóloga desde que saí da faculdade, fui conhecendo outras ferramentas e fui conhecendo outras formas de chegar mais próximo das pessoas. Cheguei ao grupo de mulheres do Brasil, né? E hoje vamos falar dessas tantas emoções e principalmente do medo, né? Como eu comecei um pouquinho antes, são tantas emoções, como já dizia o nosso grande rei Roberto Carlos, a importância de nós conhecermos as emoções negativas, nós conhecermos as emoções positivas, ou muitas vezes sabemos que o negativo e o positivo não existe nesse caso, né? Nós falamos do medo, essa força que paralisa a gente, essa força que leva à procrastinação, que nos leva muitas vezes a não realizar o sonho, pelo simples fator de não acreditar que somos capazes, né? Então, assim, eu paro ou eu sigo adiante? Será que este sonho é possível ou não é possível, né? Foi a partir daí que surgiu a ideia. Eu gosto muito de conversar com essas emoções, com o medo, com a tristeza, com a raiva, e de ver o que elas têm para contar para mim, né. Na verdade, eh, essa bolinha de cristal que nós temos dentro da gente nos avisa de muitas coisas, né. Então vocês podem ver, muitas vezes nós ficamos na dúvida: "O que que eu faço agora? Eu paro? Desisto do meu sonho? Não tenho objetivos? Não é o que eu quero? Ou eu sigo adiante, sou capaz, me adapto à adversidade, me adapto às coisas que estão acontecendo, aprendo e cresço como pessoa, né? Ter um sonho é também ter a capacidade de se frustrar em não consegui-lo, né? Muitas vezes o sonho não é como nós queremos, né? O Paulo Coelho já escreveu no Alquimista. Muitas vezes conseguir um sonho é parar de sonhar. É ver que as coisas não são como nós pensamos, elas são como são. Então é importante conhecer um pouquinho esse caminho, perguntar para esse medo da onde ele vem, o que que eu quero, como eu quero e de que forma é de verdade, né? Muitas vezes a chuva, ela pode trazer muitos aprendizados. Às vezes chove granizo, às vezes chove pedrinha, às vezes cai gotinhas, tudo depende do guarda-chuva que eu vou usar. Ou se eu abro os braços e aproveito a chuva que vem. Então foi a partir daí que eu quero que cada uma de nós, nestes momentos de reflexão, consigamos pensar, né? O que que eu vou afrontar? Do que eu tenho medo, né? Qual é esse objetivo que eu quero? Qual é esse sonho? Colocar num papel, ver o que é verdade, o que é mentira, né? Porque muitas vezes eu penso que se eu conseguir esta coisa desta maneira, desta forma, eu vou ser feliz. Será que só existe esta maneira? Não existe essa? Será que eu não consigo um terceiro e eu sou mais feliz ainda? Essa possibilidade de ser feliz,
esta possibilidade de conhecer o que me ajuda, consegue ajudar que eu ultrapasse a barreira do medo. Eu não fico parada, né? O medo ele é muito instintivo, nós somos animais, né? Como sabemos, animais racionais, somos mamíferos, tudo isso que nós aprendemos na escola. Então, por proteção, o que é novo, o que é desconhecido, me causa um rechaço, como falam aqui na Espanha, né? Eu não quero, eu tenho um ui, é novo, eu não quero, por mais adaptada que eu seja, né? Nós que somos imigrantes aqui na Espanha, né? O fato de, não, você vai morar na Espanha, eu vou chegar aqui, não, eu vim morar na Europa, como que é? Algumas pessoas reagem com medo de se adaptar à Espanha e continuam apegadas às coisas do Brasil e não conhecem o movimento que está aqui. Algumas pessoas não acreditam que possam se adaptar ao frio, ao calor, ao idioma, aos costumes. E muitas pessoas vivem e vencem pela simples questão de conversar e de gestionar essa emoção, né? Então é importante eu perguntar do que eu tenho medo. E o que pode acontecer de ruim? Qual é a pior cena que pode acontecer na minha vida, né? A partir daí, cruzar o caminho, chegar a realizar um sonho, é adaptar e conhecer. Porque muitas vezes o sonho é simplesmente o aprendizado de conquistá-lo, né? Na verdade, nós escutamos muitas frases bonitas, né? Transforme o seu sonho em um objetivo, lute que você conseguirá. E nós sabemos que às vezes não conseguimos. Olha o que aconteceu faz 2 anos. Chegou uma pandemia, paramos e não podíamos fazer nada. E a culpa é minha? A culpa é tua? Não existe culpa. Existem situações que vão fazendo com que eu aprenda, e este aprendizado é a conquista desse sonho. É o que nós falamos da síndrome da impostora, da inteligência emocional. As teorias são muito importantes para entender. Tem a faculdade de psicologia que são 5 anos, ou seja, para conseguir entender tudo isso não é fácil. Eu que eu diga, já há 22 anos já formada. Então, são coisas que muitas vezes parecem fáceis, muitas vezes são, mas que também precisam da companhia. Por isso que a gente se reúne, né? Grupo de mulheres do Brasil. Nós estamos em Madrid, nós estamos aqui na Espanha, ó. Tá frio lá fora, né? Nós estamos em outro polo, nós estamos em outro hemisfério, né? Mudou tudo. Mas nós somos mulheres, nós somos brasileiras. Nós nos encontramos e nós compartilhamos. E uma coisa mais importante, nós somos pessoas que sonhamos. Então, dá esse salto. Quando eu consigo movimentar e sair da paralisia, sair de debaixo da coberta ali, quentinho, né? Todo mundo fala que é a zona de conforto, né? Tem hora que tá bom, conforto. Mas a hora que eu consigo sair do medo, da mantinha ou dos travesseiros, né? Quem de criança aqui não fez cabaninha de travesseiro, né? Põe um monte de travesseiro, coberto, faz aquela bagunça toda em casa. Quem tem filho, que faz hoje também, fez quando era pequeno e os filhos fazem. Ou seja, quando eu consigo dar esse passo, dar este salto, sabendo que a frustração sim existe, faz parte do ser humano, porque eu sempre pinto a vida cor-de-rosa, e se ela parece roxa, eu não quero, né? Eu sempre vejo as coisas no Instagram, com as fotos, os filtros, aquela coisa maravilhosa, e na vida real é assim. Quando eu vejo que o sonho é parte da realidade, eu entendo que a frustração é nata do ser humano. E eu movimento. Eu sigo,
encerro o ciclo, eu salto, eu encontro uma força que só eu sei aonde está. Eu encontro a possibilidade de vir um monstro na minha frente e de sentar e tirar uma foto. É a raiz dessa pílula, é a raiz da nossa vida. Aqui nós somos empreendedoras, nós temos sonhos, nós temos uma vida, nós temos um dia que dura 24 horas, isso é para todo mundo, hein? Com muito, com pouco dinheiro, com frio, com calor, o dia tem 24 horas. A diferença é quando eu consigo olhar para isso, eu encontro aquela força e eu vou para frente. Eu enfrento esse bicho que eu criei na minha vida. Eu enfrento uma fantasia ou uma mentira, né? Ontem nós estávamos discutindo qual a diferença da mentira e da fantasia. A única diferença é que a fantasia é tudo muito bonito, que na verdade não é tanto. E o medo é o que acontece de verdade. A mentira não existe. É uma falta de verdade. Assim como o medo é uma falta de coragem. Essa possibilidade de sentar, me olhar no espelho e me enfrentar é a possibilidade de crescer como pessoa, como ser humano. E aí é parte do meu trabalho crescer como humanidade. Por isso que eu adoro o que eu faço. Já tô me empolgando aqui, a gente tá acabando a hora. O que eu quero aproveitar para fechar? E deixar, se vocês quiserem conversar e perguntar alguma coisa, deixar em momento aberto. Quando eu consigo me libertar de tudo isso, quando eu abro a algema, entendo como funciona e renasço das cinzas, eu vou renascer como a fênix, com o fogo, com a transformação. É bonito de falar, mas dói, queima. Não é fácil. Se fosse fácil, não estaríamos aqui. Estaríamos aí escrevendo livros e também não é tão fácil para eles, né? Eles passam também uma imagem que não é verdade, mas isso deixa para outro dia. Em outro departamento, já estou viajando muito. Então, o que eu quero passar para vocês, o que eu quero contribuir nessa pílula, nesse momento que nós temos juntas e que compartimos, é a liberdade. É sentar com esse medo, conversar com ele, entender que a frustração é nata. Né? Eu acordei e eu queria ir domingo no zoológico e amanheceu chovendo e eu não vou no zoológico. Por mais que eu vá no zoológico domingo que vem, eu fico, eu não fui no zoológico esse domingo. Sei lá. Assim, quando eu olho pra chuva e penso, no zoológico hoje não pega não. Acho que eu vou ficar em casa, vou fazer um programa diferente e a semana que vem eu preparo um zoológico se o tempo deixar. Isso não é postergar. Quando eu procrastino, é quando eu desisto de ir no zoológico. Tá chovendo, não vou mais no zoológico. Quem sabe ano que vem eu vou. A diferença da procrastinação, a diferença da consciência, a diferença da preguiça, a diferença da frustração são muito tênues. É importante eu saber que eu fiz um cronograma e que eu quero este dia fazer isto. Mas também é importante eu entender que chegou o Covid, que choveu e que aconteceu isso. E agora, mané? O que a gente faz? O procrastinar é o desistir. Não sou capaz, não vou conseguir. E a persistência é entender, como algumas pessoas falam, que as leis do universo ou a lei de Deus não depende da gente. É aí quando eu começo a entender
e me liberto e renasço das cinzas, né? Quando eu começo a entender que as emoções elas são fisiológicas, eu tenho uma situação que é a mesma para qualquer pessoa, tá chovendo igual para todo mundo, mas eu tenho um padrão emocional, um padrão de vida, um padrão de experiências, um padrão de visão que é só meu. E de repente, eu posso resolver pensar para reagir ou simplesmente reagir. Com o medo, normalmente eu paro, eu fujo, saio correndo, né? Com a raiva, eu tenho mais energia, enfim, é muita coisa. Quando eu começo a olhar se o meu copo de água tá meio cheio ou tá meio vazio. E eu cuido de cada parte. Eu cuido da parte que tá cheia, para que continue cheia. E cuido da parte que tá vazia, que pode ter ameaças. Sim, existem pessoas malvadas. Existem situações perigosas. Existe violência. Eu preciso me proteger. É verdade. Eu começo a ver o que é verdade, o que é mentira. E bom, pra gente poder fechar aqui, eu quero lembrar do nosso grande Mahatma Gandhi, né? Nós temos muitas frases bonitas que muitas vezes repetimos sem entender a importância ou a profundidade que tem essa frase em cada uma de nós. Sem contar na pessoa que falou, né? A verdade, ela é interior. Eu vejo o mundo a partir destes olhos. E dependendo dos óculos que eu coloco, muda totalmente. Não preciso procurar fora o que eu tenho dentro. Dentro de você tá a resposta. O que acontece é que a gente precisa de outra pessoa para procurar, né? E não é lutando contra o exterior que a gente vai consertar o mundo de dentro. É consertando o mundo de dentro que a gente conserta o de fora. E são tantas emoções, são tantas pílulas, são tantas coisas, né? Como a gente olha para essa foto, né? Que parece que se mexe, parece que estão dando voltas, e é uma foto, não é um GIF, não é um vídeo, não é invenção de computador. É uma foto que engana a gente, como muitas vezes a verdade ou a mentira nos engana. Eu quero deixar para vocês um resuminho das outras emoções, já que hoje nós falamos do medo, hoje nós falamos da paralisação, né? É importante lembrar das outras emoções para conseguir conversar com elas e para escutá-las, né? Não é só alegria que a gente precisa escutar. Se a gente está triste, a gente precisa chorar e a gente precisa entender o que essa tristeza quer falar pra gente. Se a gente tem medo, a gente pode ficar ansioso porque a gente acredita muitas vezes em uma mentira que não existe. E a raiva, nós podemos dar um murro e quebrar uma parede, ou a gente pode construir um novo empreendimento e ser a pessoa mais feliz do mundo, né? Tudo vai depender desde onde eu vejo, desde onde eu vou. Não só o que eu faço, é desde onde eu estou fazendo tudo isso. O que eu estou fazendo com a minha vida? E desde onde eu estou fazendo com essa vida? Meninas, muito obrigada por esse tempo. Falei demais. Agora quero deixar vocês falarem que a gente tem aí 5 minutinhos. Se vocês quiserem completar alguma coisa. E eu não quero me estender muito, porque senão eu viajo na maionese e não paro mais, né? Muito obrigada. Obrigada a você, Carmen. Eu fiquei pensando também que o medo ele pode se traduzir, não sei se seria esse o pensamento, mas o medo do julgamento e o medo das críticas. Tipo assim, eu sou julgada, eu sei que eu serei julgada, eu sei que eu serei criticada, aí eu travo, aí eu paro. E eu não deixo isso sobrepor o meu sonho. Essa é uma questão que eu sempre penso, né? Porque a gente é muito movido por crítica, por julgamentos, e a gente trava. E também tem aquele ditado, né? Que é refrão de música: sonhar não custa nada. Será que eu posso sonhar infinitamente? Será que eu não vou viver sendo um eterno sonhador e vou sair dando cabeçada em tudo quanto é projeto, em tudo quanto é situação,
Então, como equilibrar isso, o limite do sonho, com o limite da realidade, do planejamento, do racional? Lembra quando a gente era pequeno que nós brincávamos de verdade e mentira? Então, primeiro o julgamento, né. Quem está julgando quem? É verdade ou é mentira? Porque muitas vezes a pessoa que me está julgando não está julgando a mim, está julgando ela própria. O que é verdade e o que é mentira? Esse julgamento é para mim? É para eu aprender? Ou essa pessoa que quer descarregar alguma coisa nas minhas costas? Carrego ou não carrego essa mochila? A gente vai por aí e vai longe. O eterno sonhador é o medo de, como aconteceu no Alquimista, o medo de encontrar um sonho que se torne realidade. Então, muitas vezes é acreditar que se eu conseguir concretizar alguma coisa, minha vida perde sentido. É o medo do que é verdade, do que é realidade. Eu posso ser feliz, só que eu não vou ser feliz como Frozen. Eu não vou ser feliz como a Branca de Neve, né? E mesmo a Branca de Neve, quando você vê ela no Shrek, tem uma outra Branca de Neve também. Então, que medo? Do que eu tenho medo? O que é verdade, o que é mentira? Quando eu vou por aí, eu consigo, aí sim precisa de prática, separar qual é o julgamento que vai me ajudar a crescer. Porque existem críticas construtivas, sim, mas quando constroem, quando são verdade, quando ajudam, quando colaboram, né? As amigas nos criticamos, a gente normalmente briga, né? Tem essa intimidade. Mas muitas vezes também eu vejo, olha, é que você está falando disso porque aconteceu isso com você, não é comigo. Eu tenho a história do outro lado. E quando a pessoa fica, não, que eu quero isso, que eu quero... Pera, o que você quer de verdade? Você quer ser feliz? Você vai conseguir? Isso é verdade? É palpável, né? Que são os objetivos SMART que a gente fala. É medível? É palpável? É verdade? Você consegue? E aí eu aterriço. E depois de aterrissar, já vem outra parte, que é colocar a coisa em prática. Respondi, Ale, desculpa. Respondeu sim. A parte de colocar em prática vai ser tema do nosso evento de dezembro, com uma pessoa que vai ensinar Também é como fantástica. tirar do Uhum. papel. É pedagoga Carmen, e trabalha com marketing, vai ensinar a tirar do papel. Carmen, eu acho tão interessante assim, essa maneira como você fala sobre o medo, e sobre a tristeza, porque geralmente as pessoas elas foram treinadas a eliminar esse tipo de sentimentos. E quando eu tive, assisti a sua primeira palestra, você falava assim: "Você tem que ouvir o medo". Eu falei: "Mas como assim?". Eu vi a vida inteira que eu tinha que eliminar, cancelar, né. "Olha, não pensa, não sente. Olha, você vai atrair, hein. Você vai atrair mais ainda, você toma cuidado". E aí quando você falou assim: "Olha, esses sentimentos, eles são muito bons, porque eles são sentimentos de defesa", e aí eu tive que conversar com você, não sei nem se você lembra que Foi. eu fui conversar com você pessoalmente, porque para mim aquilo foi muito forte, porque o medo, ele muitas vezes o medo ou às vezes a falta de coragem ou então aquela tristeza, na verdade, elas são algumas proteções que, se a gente interioriza e fica um pouquinho quietinho, caladinho ali, né, querendo entender, a gente começa a fazer um monte de ações que nos vão nos proteger e que vão nos ajudar realmente a conquistar o nosso sonho. Então, eu fiquei assim, vislumbrada e eu falo isso, né, que eu nunca vi alguém falar com tanta propriedade e que realmente, resultasse algo assim tão positivo e tão verdadeiro na minha vida, né, em relação a essa questão de medo, porque desde 2016, quando eu tenho aquele medo, parece que eu fico lembrando de você sempre, sabe. Então se você falar assim: "Olha, alguém tá pe" ai, sou eu, viu. Eu sou bem responsável, porque às vezes porque vira e mexe eu tô pensando: "Não, mas por que que eu tenho medo? Eu tô com medo do quê?", né. E aí na hora que eu vejo, eu já tô me cercando de tantas situações, e aí eu consigo dar o próximo passo com segurança. Então eu Sem acho avaliação. que
Então, assim, eu adoro e eu quero agradecer demais, assim, de você estar novamente falando isso, porque na minha vida mudou ter esse conhecimento. E eu espero que isso venha trazer mudanças para muitas mulheres, entender que esses tipos de sentimentos, na verdade, são os nossos aliados e não os nossos inimigos, né? Que foi o que você falou naquela, naquela reunião. Eu estou usando a sua frase. Grata, grata. Pelo carinho e pelo reconhecimento. Obrigada, obrigada mesmo. Me emociona. Carmen, obrigada novamente pela participação aqui, pelo apoio no nosso projeto, no Grupo Voluntárias do Grupo Mulheres do Brasil. Obrigada aos participantes. Vai gerar aqui. Posso fazer uma pergunta Claro, rapidinho? desculpa, Cristina. Olha que Imagina, gafe imagina, minha. também não quero me passar. Assim, Carmen, eu estou aqui há 14 anos também, né? Eu moro em um pueblo, então as relações são mais, conheço quase todo mundo. E assim, como que a gente lida, nós brasileiros, a gente tem um sentimento um pouco mais à flor da pele, né? E eu vejo que eles, assim, a gente tem a religiosidade também, independente de qual, mas a gente sabe que eles têm pouca religiosidade, né? Pouca fé, pelo menos não demonstram tanto, tem, mas de uma maneira diferente. Mas vejo que eles são muito práticos, né? Os espanhóis são muito práticos para tudo, né? Bastante. Exato. E é duro, porque se choca muito. Assim, eu já tive situações que amigos meus me vendo chorar, simplesmente porque eu estava mal, emocionada, eles não sabiam como lidar comigo. Tipo assim, sai daqui, sai fora, eu não sei o que é isso, uma mulher na minha frente chorando. Então, às vezes é muito difícil como lidar com esses sentimentos. Eu queria até, em parte, ser tão prática e ser menos até religiosa que eles, para pelo menos a minha vida sair adiante, né? Porque muitas vezes parece que eles estão falando, vai, faz, vai, pelo amor de Deus, vai. Na verdade, a praticidade deles também vem um pouco pela história, né? Se você já está aqui há 14 anos, você conhece um pouco da história da religião católica aqui, da Inquisição e essas coisas. A gente não vai entrar aí agora, né? Mas eles também são bastante religiosos. Sim, não, diferente. São né? diferentes. E essa praticidade, uma das coisas que eu gostei e que foi o que eu utilizo para me adaptar e me aproximar mais deles, foi um exemplo. Minha mãe uma vez estava na ladeira Porto Geral e caiu, né? E ali em São Paulo ninguém ajuda ninguém. Minha mãe caiu, teve que levantar e foi pro metrô. E aí no metrô pediu para um guarda ajudá-la. Aqui não, aqui qualquer pessoa que cai na rua, qualquer pessoa que acontece qualquer coisa, alguém está ajudando. Porque como aqui é menos violento que o Brasil, então da mesma maneira que eles são mais práticos, eles acabam sendo mais solidários, porque tem mais segurança. Para entender um pouquinho a diferença. É um exemplo prático disso. Respondendo a pergunta, Cristina, é importante entender como eles criaram esse padrão também, né? E nós aprendemos muito quando entendemos, porque ser tão à flor da pele é um pouco de inconsciência e desculpa de não levar as coisas a sério, né? Porque, eu me emocionei demais e errei. Se emociona menos e faz melhor as coisas. Né, o que a Ale falou, eu sou muito carinhosa, mas eu também sou muito dura muitas vezes, né? Não dá pra gente desculpar as coisas porque eu me errei, ou porque eu me equivoquei, ou porque eu estava muito emocionada. Existem momentos que sim, mas não sempre. Então, aprender a entendê-los é uma diversão. Você com 14 anos aqui, ainda mais se você está num público, conhece todo mundo, você vai ver que a hora que você precisar, eles estão do teu lado. Né? Eles não são igual lá em São Paulo que a gente fala, vai jantar na minha casa, vai almoçar na minha casa, e nunca dá o endereço. Aqui eles não te convidam para ir na tua casa, mas eles também não dão o endereço. Fácil. Né? Então, é a questão cultural. Né? Quando a gente entra aqui e entende, a gente aproveita o que é melhor de cada um. Tem muita coisa ruim. Né? Como é brasileiro, eu tô falando as coisas ruins da nossa terra, porque a gente entende. Mas quando a gente consegue se aproximar e a gente consegue tirar os prejuízos e os preconceitos, a gente faz uma salada maravilhosa. Respondi? Muito obrigada, cara. Perfeitamente. Nossa, equilíbrio. Equilíbrio. É verdade. E não dá desculpa. Diga, Nayá.
Eu acho que a gente também tem que ter noção do que a gente já fez também. Eu acho que ter noção do tipo de coisa que a gente pode. Por exemplo, eu já participei de alguns encontros assim, vi muitas brasileiras falando que não conseguem as coisas ou que têm medo, justamente os medos. E o que eu falava, a gente está em outro país, vivendo em outro lugar. O nível de coragem que precisa para fazer isso é muito grande. Você chegar aqui e ficar com esse, por que isso, por que medo, não sei o que, você está querendo morrer na praia. Paralisa. Quanta gente não gostaria de mudar de país e nunca fez, e procrastina e nunca vai fazer. Eu acho que a gente tem que dar valor ao que a gente já fez também, né? Porque vendo o que a gente já fez, a gente até tem mais noção do que a gente ainda pode fazer. O reconhecimento também é um medo, hein? Ainda é. Reconhecer que eu posso também dá medo. Reconhecer que eu sou poderosa. Menina, eu sou responsável pelo que eu faço. Caramba. Também dá medo. É Porque quando eu erro, a culpa é minha, não é do outro. Que legal. Nossa. Ai, quanta pulguinha que fica na. Mas é bom, Eu falo. é bom. Você sai. É bom. Reflexão sempre é bom, né? É só para a gente crescer e a gente se conhece, vai se preparando para ter decisões mais acertadas na vida, né? De tudo. Já estar mais preparado para enfrentar os desafios, entender as diferenças, essa Pra questão ser mais cultural, mas responsável. também respeitar, né, Carmen? A Cristina, que está aqui há bastante tempo. Você não É, vai ter nós que lugar viemos pra cá, perfeito. Você vai lá para o país que o índice de felicidade maior do mundo é Nova Zelândia, Finlândia, Suécia, sei lá. Também tem problema, também tem questões culturais. Sempre vai ter, né? Nós, como imigrantes, sabemos disso. é isso aí. Obrigada a todos novamente. Já, ó, Muito obrigada. tempo super bem aproveitado. É verdade. Passamos. Gente, beijo. Obrigada pela participação. obrigado. Obrigada, Carmen. Até mais. Tchau, Obrigada a tchau. vocês. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Carmen, tchau, tchau.